Olá maltinha, daqui falo com Alex. Eu encontro-me neste momento no Seixal, mas aqui atrás de mim, eu posso mostrar-vos melhor, ali é já o Barreiro. A questão é que se eu quiser vir daqui do Seixal ao Barreiro, demoro cerca de 30, 20 minutos, porque tenho que fazer 17 km de carro. Mas entre 1923 e 1969, neste preciso sítio, havia uma ponte ferroviária e por isso o Seixal e o Barreiro estavam juntos, estavam muito próximos, estas duas cidades uma da outra. O que aconteceu? Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês verem. Estes são os últimos momentos da ponte entre o Barreiro e o Seixal, logo após o embate do navio contra a mesma. E desde este dia, em 1969, o Barreiro e o Seixal, duas grandes cidades, a escassos metros de distância, ficam mais distantes até aos dias de hoje. Aqui podemos ver bem o estrago do embate na ponte e os pescadores à volta da ponte. Ei, mas vamos voltar atrás no tempo para contar-vos um pouco a história. Barreiro e Seixal são duas cidades situadas na margem sul do Tejo. Distam a uns míseros 800 metros uma da outra, mas estão separadas pelo rio Coina, um braço do rio Tejo. Na era dos descobrimentos, nas suas margens construíram-se caravelas e naus. Hoje em dia, se quisermos ir do Seixal para o Barreiro, demoramos cerca de meia hora de carro e 1 hora e tal de transportes públicos. Como podem ver, temos que dar esta volta toda para contornar o rio Coina. Mas sabiam que em 1923 não era assim? Sim! Entre 1923 e 1969 estavam ligadas por uma ponte ferroviária e pedonal. É incrível como nos dias de hoje, em 2022, não existe ainda uma solução que permita ligar o Seixal ao Barreiro. Existem promessas eleitorais de eleições após eleições, de haver aqui uma ponte e de facto existe um projeto de uma ponte pedonal e com ciclovia já há muito tempo, mas a verdade é que nunca saiu do papel. Voltando um pouco atrás para os anos 1930, esta extinta ponte fazia parte de um projeto bastante ambicioso. O projeto pretendia ligar o Barreiro a Cacilhas, que fica em Almada. Temos que ver que naquele tempo ainda nem ponte entre o rio Tejo havia, que liga hoje em dia à margem sul a Lisboa. Por isso este projeto ferroviário contemplava que a estação de comboios do Seixal, hoje desativada, que estava ligada ao Barreiro por esta ponte que foi destruída, continuasse pela Ponta dos Corvos e pelo Alfeite até Cacilhas. Desta forma, teríamos a ligação de Lisboa com o Barreiro, Alentejo e Algarve, recorrendo à travessia de barco entre Cacilhas e Lisboa, em que as margens são mais próximas do que do Barreiro. Mas esta via ferroviária não foi além da estação do Seixal. No seguimento desta estação do Seixal, até chegou a ser colocada a ponte no Rio Judeu, que ligava ao Alfeite, onde hoje é a base da Marinha que foi criada posteriormente. Mas a paragem das obras de ir além até Cacilhas foi suspensa. E aqui se levantam várias teorias, vários interesses, e até se diz com alguns fundamentos que o acidente que destruiu a ponte entre o Barreiro e o Seixal foi provocado e foi voluntário. Porquê? Primeiro, esta ponte dificultava as embarcações comerciais que iam para a Siderurgia Nacional. Aliás, foi mesmo o navio da Siderurgia Nacional que embateu na ponte, destruindo-a até hoje. Não nos podemos esquecer do que representava a Siderurgia Nacional na altura, uma indústria basilar para a economia do país. Aliás, o Presidente da República, Amério Tomás, dizia: país sem siderurgia não é um país, é uma horta. Depois, a Marinha tinha planos para se instalar no Alfeite, o que viria mesmo a acontecer e lá permanece até hoje. No jornal da altura, alegou-se que o terreno Alfeite não era suficientemente estável para passar a linha férrea. Por isso, decidiram abortar o projeto e a ponte colocada a seguir ao Seixal, que ligava ao Alfeite, foi transportada para o Alcácer do Sal, para substituir uma ponte de madeira antiga na vila de Grândola. E assim se acabava o projeto de ligar por comboio o Barreiro a Cacilhas e, por conseguinte, a Lisboa.
Foi em setembro de 1969 que a ponte sobre o rio Coina, que ligava Barreiro ao Seixal, sofreu um forte embate do navio Alger. Ao bater na ponte, esta ruiu numa extensão de 100 metros. Um navio pouco estrago teve. Nos jornais da altura é referido que houve quem delirasse com este acidente, dado os interesses económicos da CP e da Siderurgia Nacional para acabar com esta ligação ferroviária. Estamos quase em 2023 e estes 800 metros são hoje quase 20 km de distância. O projeto para a nova ponte continua sem datas, ano após ano. A administração do Porto de Lisboa pediu uma alteração ao projeto para alargar essa ponte, que aumentou em 1 milhão e tal de euros, e por isso o projeto nunca chegou a avançar por haver este aumento de custo. Agora não sei se estão à espera de fundos europeus ou o que quer que seja, a verdade é que continua sem solução e não temos aqui a ponte entre o Seixal e o Barreiro. Por isso vamos ter aqui um voo para ver o que resta desta ponte. Estou ansioso. Como podem ver aqui, a estação do barco do Barreiro, e já ali Lisboa. Ali pode-se ver até um cruzeiro no porto de Alcântara, ali em cima as Amoreiras e depois aqui os pilares da ponte 25 de Abril e o Cristo Rei. Então já temos aqui o bicho no ar, vamos ver o que resta aqui desta zona. A ponte que ligava o Seixal ao Barreiro era precisamente neste sítio, ou seja, a ponte ferroviária, a linha ferroviária ia por aqui. Claro que não há qualquer vestígio já de qualquer linha ferroviária, mas tão depressa estamos aqui no Seixal, como depois eu não sei se, sei lá, talvez apenas 100 metros, não é? Porque depois deste espécie de pontão, estava aqui a ponte. Exatamente. Isto era uma zona muito pescatória, ainda hoje o é. Estão ali pessoas a pescar. Está aqui um dos pilares da ponte que até podemos inspecionar. Vamos em frente e vamos ver que já estamos no Barreiro. A ponte fazia a ligação aqui. E pronto. Já estamos no Barreiro. Aqui é a estação fluvial do Barreiro. O Barreiro antigamente era uma zona muito industrial. Havia ali a estação também do Seixal e a intenção era que depois a linha ferroviária fosse pela margem sul, desde o Seixal até Cacilhas, passando ali pela Ponta dos Corvos, e depois Cacilhas é uma interface ali perto de Lisboa fluvial. Este é o rio Coina, que vai desaguar ali no rio Tejo. Eu acho que entre este ponto aqui, final deste pontão, e ali o Barreiro, são cerca de 100 metros, são 100 metros de ponte. 100 metros de ponte. Eu acho que era capaz de existir ainda outro pilar, nós aqui apenas vemos um, no passado haver outro pilar, porque nós vemos nas imagens aquela ponte metálica com vários arcos. Um bocado inexplicável como é que continuamos em 2022, passados tantos anos, sem uma ligação que aproxime estas duas cidades, quer a nível profissional, quer a nível de ligação entre estes dois povos. Não se compreende. Se calhar agora fazemos aqui o caminho inverso, aqui o terminal rodoviário e o terminal fluvial, e pronto, e lá ao fundo agora estamos na visão inversa, a vista do Barreiro para o Seixal. E agora vamos fazer aqui o caminho inverso, onde existia a ponte Seixal-Barreiro. E este era o caminho que o comboio fazia para vir para o Seixal. Vamos aguardar que este impasse se resolva. De facto, se calhar não há grandes interesses nesta construção. A verdade é que continua a ser uma promessa eleitoral ano após ano. Eu vou deixar aí vídeos com mais informação, quer da notícia, quer do plano desta ponte. E vamos aguardar que haja desenvolvimentos em relação a esta ponte.
Vou-me despedir, como sempre, já sabem, vamos oferecer aí um drone quando chegarmos aos 1000 subscritores, por isso, se quiserem, é simples, basta fazer a subscrição ao canal e vemos nos próximos vídeos com mais novidades. Também para dizer que aqui em cima de mim existe o centro de estágios do Benfica, está ali ao fundo. Malta, um abraço, adeus. Muitos podem não saber, mas o Seixal já teve uma estação ferroviária e ela está aqui. O que resta das instalações da estação de comboios do Seixal, do ramal do Seixal. Como podem ver, aqui era onde se apanhava o comboio. Hoje, instalações da Cruz Vermelha Portuguesa.